Olá, pessoal! Esta é a quinta e última parte da sexta aula do curso de Princípios de Design e Design Patterns. Nesta parte da aula, daremos continuidade à discussão do Design Pattern Singleton. Especificamente, nesta aula, iremos refatorar o Design Facade de aulas posteriores, na verdade de aulas anteriores, para a utilização de singletons, já que é muito comum termos fachadas implementadas dessa forma. No final dessa sequência de videoaulas sobre o Design Pattern Singleton, você deverá ser capaz de justificar o uso do pattern e analisar diversas possíveis implementações, embora existam outras possíveis e muitas vezes estranhas. Eu vou limpar aqui a saída e, mais uma vez, como de praxe, vamos criar um pacote para esta parte da aula. Então, estamos na quinta e última parte do Design Pattern Singleton. Aula 6, parte 5. E nesse caso aqui específico, nós vamos copiar os códigos desenvolvidos na aula 5 dessa sequência de videoaulas, onde discutimos o princípio do conhecimento mínimo e o Design Pattern Facade. Então vamos voltar lá na aula 5 e vamos copiar todo o código que nós desenvolvemos. Era um código que simulava um sistema de comércio eletrônico, através de uso de uma fachada. Então, para quem não lembra muito da aula anterior ou não tenha visto, eu recomendo que vocês assistam, né? Pois discute bastante a questão do Pattern Facade, que é um pattern muito usado, mas se você não tiver assistido, eu vou fazer uma breve revisão aqui para vocês. O Pattern Facade, visto em aulas anteriores, tem como objetivo facilitar o uso de um subsistema a partir dos seus clientes. Em vez dos seus clientes estarem acoplados diretamente com várias classes dentro do seu subsistema, o seu cliente fica acoplado com a sua fachada, que por sua vez delega as requisições do seu cliente para os objetos necessários dentro do meu subsistema. Então, o exemplo que nós usamos quando explicamos o Pattern Facade foi de um simulador de um sistema de comércio eletrônico, onde um código cliente para fazer uma compra precisa criar diversos objetos dentro de um subsistema, tornando essa criação tediosa, dispendiosa e difícil. E nós usamos o Facade justamente para facilitar essa criação. Em termos de código, nós fizemos diversas classes, né? Então, conforme vocês podem ver aqui, nós temos a minha classe Facade, que basicamente vai simplificar o uso de todo o meu sistema de comércio eletrônico. Vocês podem ver que minha fachada vai ter uma referência para cada um dos objetos do domínio do meu sistema de comércio eletrônico. E toda vez que o meu código cliente precisar utilizar o sistema de comércio eletrônico, em vez de ele ter que utilizar a classe banco de dados, cliente, carrinho de compras e produto, ele vai usar basicamente só a fachada, vai conhecer só a fachada e permitirá que a fachada crie os objetos e os produtos necessários para a realização do seu processo de compra. Por exemplo, para registrar o usuário dentro do sistema de comércio eletrônico, para fazer a compra, para finalizar a compra e todas aquelas operações de sistema que vocês podem prever dentro de um sistema de comércio eletrônico poderão ser centralizadas dentro do meu controlador fachada. Então, para quem perdeu, uma vez criada a fachada, eu tenho um cliente da minha fachada que mantém uma referência para a minha fachada. Em vez de eu ter que usar agora o carrinho de compras, o produto, e utilizar todas aquelas questões complexas do meu subsistema de comércio eletrônico, eu só chamo os métodos da minha fachada, registrar, comprar e finalizar compra, que eu permito desacoplar o meu cliente da minha lógica de negócio e permito ao mesmo tempo ter uma facilidade de uso de todo o meu subsistema complexo. O que é muito comum é nós, apesar de não ser 100% das vezes, mas é muito comum nós termos o Pattern Facade sendo implementado em conjunto com o Pattern Singleton. Dessa forma, fazendo com que tenhamos um desempenho melhor, tendo apenas um objeto do tipo fachada instanciado na RIP e sendo compartilhado por todos os clientes desse meu sistema de comércio eletrônico. Poderia ter um cliente, por exemplo, via celular, um cliente via web,
ou até mesmo vários clientes via web acessando concorrentemente a minha fachada única implementada através do Design Pattern Singleton. Então, o objetivo dessa parte da aula, para finalizarmos o Pattern Singleton, é justamente transformar a minha fachada criada na aula anterior, em aulas anteriores do Design Pattern Facade, em um Singleton. Vamos usar para isso a estratégia Eager. Então, nós temos a nossa fachada aqui. Conforme vocês sabem, para eu poder criar um Singleton, basta eu ter uma variável que instancie um objeto a partir de um construtor privado. Então, vou criar essa variável estática, que é uma variável da classe, que vai representar a minha instância única da minha fachada. Vou usar a estratégia Eager, ou seja, eu já vou instanciar no momento de criação, já que essa minha instanciação, nesse meu caso específico, não requer muito recurso computacional. Se fosse necessário muito recurso computacional, talvez o mais interessante fosse usar a estratégia Lazy, mas não é meu caso, então eu vou usar a estratégia Eager mesmo, conforme nós já vimos. O que eu vou ter que fazer é falar que o meu construtor é privado e vou criar um método estático que vai dar acesso a essa instância única da minha fachada. Mais uma vez, também tem que ser estático, porque variáveis estáticas só podem ser acessadas a partir de contextos estáticos. Na verdade, poderia ser acessado também a partir de um objeto. O contrário que não é possível, a partir de um estático você não consegue acessar um objeto, mas a partir de um objeto você consegue acessar os membros de uma classe. Mas não vou entrar nessas discussões sobre operador estático, porque foge do escopo desse curso. Então nós vamos retornar aqui uma fachada. Então vou chamar de getInstance. E basicamente, como é um Eager, não tem que fazer nenhum teste, só vou retornar a fachada iniciado na minha linha 17. Uma vez criada a minha fachada, eu vou querer que seja retornado um objeto único. E conforme vocês podem ver, o NetBeans já reclamou, pois agora eu não posso mais dar new na minha fachada. Minha fachada é private, mas nós já aprendemos também, basta você dar facade.getInstance para retornar uma instância dessa minha fachada. Faço todas as compras necessárias com base na minha fachada. Só para complementar, para vocês lembrarem, se eu quiser, eu poderia ter criado uma fachada 2, só para testarmos. E no final do meu processo de compra, eu vou fazer aquele teste básico, né? If facade for igual a facade 2, se isso acontecer, então same instance, que é justamente o que eu queria. Singleton, ok. Caso contrário, different instance. Something wrong, algo errado. Então vamos testar, depois que eu achar qual que é o erro que eu estou tendo aqui. If facades igual facade 2. Na verdade eu vou exibir isso aqui, né? Eu vou exibir. Se a fachada 1 for igual a fachada 2, vai retornar aquilo. Caso contrário, para ponto e vírgula, né? Bom, então vamos lá. Vamos fazer o nosso teste para ver se agora a nossa fachada está funcionando como um singleton. Vamos clicar com o botão direito do mouse. Então eu estou processando o pagamento, né? Foi pagamento para o cliente 123, cujo nome é Rodrigo. O total gasto foi $8. E conforme vocês podem ver, o singleton está funcionando, pois foi retornada a mesma instância, singleton ok. Ou seja, mesmo tentando obter mais de uma instância na minha fachada, foi retornado o mesmo objeto, demonstrando o pattern singleton e demonstrando também que é muito comum nós termos na prática fachadas Design Pattern Facade implementados como singleton. Para sermos consistentes com as aulas anteriores, vamos aproveitar aqui e fazer uma engenharia reversa para ver como que nós podemos encaixar a nossa implementação de singleton dentro do metamodelo previsto na solução Goff para este pattern. Então, o meu singleton, no meu caso aqui, é a minha fachada, né? Botão direito do mouse, engenharia reversa. Nós vamos fazer engenharia reversa desse singleton.
Deixa eu só verificar aqui se chegou bonitinho. Vou expandir, modelo, Lecture 6, Part 5, a minha fachada. E vamos criar um diagrama a partir desse elemento presente no meu modelo. Então, Class Diagram Singleton. Vou maximizar para vocês. Então, acho que já dá para vocês notarem aqui que o método getInstance é um método estático que retorna um objeto unitário fachada, e o objeto facade, que é o próprio singleton, é uma instância da minha própria classe, que no meu caso se chama instance. É como se essa variável aqui fosse chamado instance. O NetBeans não permitiu renomear, mas eu acredito que já tenha ficado bem claro para vocês que além das variáveis do meu subsistema complexo que está por trás da minha fachada, eu tenho uma variável do tipo facade que retorna uma instância da minha fachada a partir de um construtor privado, e que esse meu método que retorna uma instância para isso é chamado getInstance. Voltando então à definição formal, acredito que agora o metamodelo seja mais fácil de ser enxergado por todos. Nós temos aqui um clássico exemplo de um lazy singleton. Então a solução para o singleton basicamente é criar uma classe com um construtor privado e variável de instância estática do tipo singleton, do objeto que você quer ter uma instância única, e um método estático retornando uma implementação específica desse objeto definido na sua variável de instância. Esse método, existem diversas possíveis implementações desse método, desde implementações mais simples até as implementações mais tradicionais, que são essas implementações chamadas lazy singleton, igual vocês estão vendo nesse slide aqui, que somente instancia um objeto caso ele ainda não tenha sido instanciado anteriormente. Mas nós vimos que essa abordagem ela possui problemas em ambientes multithread, e nós vimos abordagens alternativas para este modelo. Nós vimos também que, pela definição, o padrão singleton assegura que uma classe tem apenas uma instância e fornece um ponto de acesso global para ela. É muito importante essas duas características, pois nós também abordamos uma característica de ter variáveis, objetos globais através de variáveis estáticas em Java, que realmente fornecem também um ponto de global acesso ao meu singleton, mas não garante que eu tenha apenas uma instância. Nada impede que um outro código cliente possa instanciar o meu objeto. Bom, espero agora que vocês estejam munidos do ferramental necessário para se discutir os prós e contras da utilização de singletons e suas diversas implementações. Existem ainda diversas outras formas de implementar um singleton, mas acredito que as que foram mostradas são o suficiente para praticamente todos os casos. Uma dúvida recorrente com singleton é a necessidade de criar subclasses. Apesar de ser ok, um problema quando tentamos criar uma subclasse de um singleton é devido ao construtor privado. Não podemos herdar de uma classe com um construtor privado. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer é mudar o construtor para público ou protegido. Porém, dessa maneira, deixamos de ter um singleton, já que outras classes poderão instanciá-lo. Antes de tentar criar uma subclasse de um singleton, deveríamos refletir sobre o que realmente ganhamos fazendo a subclasse. O esforço, na maioria das vezes, não vale a pena. E será que o objeto que você está trabalhando necessita realmente ser um singleton? Se sim, por que você gostaria de estendê-lo? Nessa sequência de videoaulas sobre o Design Pattern Singleton, vimos que uma das vantagens da implementação lazy é que se o objeto unitário, que pode consumir muito recurso computacional, somente é instanciado caso seja necessário. Na implementação eager, que foi outra técnica que nós vimos nessa sequência de videoaulas, este objeto é instanciado mesmo quando não precisamos do objeto. Resumindo, sendo um singleton, nós podemos assegurar que todo objeto em nossa aplicação está usando
um mesmo recurso global. Espero que vocês tenham gostado de mais essa sequência de videoaulas sobre Design Patterns, em específico essas partes que discutiram o Design Pattern de Singleton, e espero encontrar com vocês novamente na continuação desse curso, discutindo mais um Design Pattern. Até lá, pessoal!